Quando me mudei para a nova casa, estava cheio de esperança e entusiasmo. O lugar tinha um charme antigo, com paredes de madeira e um jardim que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Durante a mudança, enquanto explorava os cômodos, encontrei um diário empoeirado escondido em uma prateleira no sótão. A capa estava desgastada, mas algo naquelas páginas me chamou a atenção. Assim que comecei a folhear o diário, percebi que ele pertencia a alguém que havia vivido ali há décadas. As palavras estavam escritas à mão, com uma caligrafia elegante que parecia contar uma história sombria. A princípio, pensei que era apenas mais um diário comum, mas à medida que lia, percebi que as páginas descreviam eventos horríveis, tragédias, desaparecimentos e até mesmo rituais macabros realizados no local. A cada página virada, uma sensação de inquietação começou a se instalar em meu peito. As histórias eram tão vívidas que eu podia quase sentir a dor e o desespero das pessoas que haviam vivido ali antes de mim. Uma parte de mim queria parar de ler e fechar o diário, mas a curiosidade era mais forte. Eu precisava saber mais sobre o que havia acontecido naquela casa. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi barulhos estranhos vindo do andar de baixo. Era como se algo estivesse se movendo nas sombras. Meu coração disparou e eu me perguntei se havia realmente invocado algo ao ler aquelas histórias perturbadoras. O medo tomou conta de mim, mas decidi ignorar os sons e tentar descansar. No dia seguinte, voltei ao diário e continuei a leitura. As páginas falavam sobre uma presença maligna que parecia estar ligada à casa, um espírito vingativo que não havia encontrado descanso. A cada nova revelação, as coisas estranhas ao meu redor se tornavam mais intensas. Objetos começaram a se mover sozinhos e as luzes piscavam sem explicação. Comecei a me sentir observado. Às vezes, quando passava por um espelho ou olhava para as paredes, tinha a sensação de que havia algo ali, uma presença invisível que me seguia. A linha entre realidade e fantasia parecia estar se desfazendo, e eu não sabia mais o que era real. Uma noite, enquanto lia mais sobre os rituais descritos no diário, senti um frio intenso percorrer meu corpo. As palavras pareciam ganhar vida própria. Era como se o diário estivesse tentando me avisar sobre algo terrível. O ambiente ao meu redor ficou pesado e opressivo, e eu sabia que precisava parar. Mas quanto mais eu tentava me afastar do diário, mais atraído me sentia por ele. Era como se uma força invisível estivesse me puxando para aquele mundo sombrio. Decidi então confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Precisava entender o que estava invocando. Com coragem renovada, sentei-me em frente ao diário e comecei a falar com a presença invisível. Se você está aqui comigo, mostre-se. O silêncio foi ensurdecedor por um momento até que ouvi um sussurro suave em resposta. Ajude-me. O coração disparou enquanto tentava processar aquilo. O diário não era apenas um registro de eventos passados, era um chamado à ação. A partir daquele momento, percebi que precisava descobrir como ajudar aquela alma perdida antes que fosse tarde demais. Decidi investigar mais sobre os rituais mencionados no diário e procurei informações em livros antigos na biblioteca local. Descobri que as almas perdidas poderiam encontrar paz através do reconhecimento de suas histórias e da realização de rituais apropriados. Naquela noite fatídica, preparei um pequeno altar na sala de estar com velas e flores para honrar as almas mencionadas no diário. Enquanto acendia as velas e falava em voz alta sobre suas histórias, senti uma onda de energia percorrer o ambiente, como se as presenças começassem a se manifestar ao meu redor. Com cada palavra proferida, percebi que estava quebrando as correntes invisíveis que prendiam aquelas almas à casa. O ar ficou mais leve e as sombras começaram a recuar lentamente. Finalmente, compreendi que o diário não era apenas uma fonte de terror, era também uma ponte para a cura e libertação das almas atormentadas. Ao encerrar o ritual naquela noite, senti uma paz profunda dentro de mim. O diário agora ocupava um lugar especial na minha vida, não como um objeto aterrorizante, mas como um símbolo da importância da empatia e da conexão entre os vivos e os mortos. E assim aprendi que até mesmo as histórias mais sombrias podem levar à luz quando são ouvidas e honradas com amor e respeito. Desde que me mudei para a casa ao lado, sempre achei estranho o gato preto do meu vizinho. Ele passava horas sentado na janela, com aqueles olhos verdes brilhantes que pareciam me observar intensamente.
Havia algo enigmático sobre ele, algo que me deixava inquieta. Às vezes, sentia como se ele soubesse mais sobre mim do que eu mesma. Tentava ignorar a sensação, mas não conseguia. Certa noite, enquanto olhava pela janela, vi o gato sair de casa e se dirigir para o galpão abandonado no final da rua. Uma curiosidade inexplicável tomou conta de mim. O que ele estaria fazendo ali? Decidi que precisava descobrir e, sem pensar duas vezes, coloquei um casaco e saí de casa. A brisa noturna era fria, mas meu coração pulsava forte com a expectativa da aventura. À medida que me aproximava do galpão, a atmosfera ao meu redor parecia mudar. O lugar estava envolto em sombras e coberto por trepadeiras, como se o tempo tivesse esquecido aquele espaço. O gato estava lá, parado em frente à porta do galpão, olhando para mim com aqueles olhos brilhantes. Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Empurrei a porta rangente e entrei no galpão. O interior estava escuro e empoeirado, com caixas velhas empilhadas em cantos esquecidos. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um altar improvisado no centro da sala. Estava coberto de velas derretidas e fotos de pessoas desaparecidas da vizinhança. Meu coração disparou ao ver os rostos familiares, amigos e vizinhos que haviam sumido sem explicação. Senti um frio na espinha ao entender que aquelas fotos não eram apenas lembranças, eram testemunhos de vidas interrompidas. O gato entrou atrás de mim e se posicionou ao meu lado, observando o altar com uma intensidade quase sobrenatural. "O que você sabe sobre isso?" Perguntei ao animal, como se ele pudesse responder. Enquanto examinava as fotos mais de perto, percebi que algumas delas eram de pessoas que haviam desaparecido recentemente. A sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Como poderia haver um altar dedicado a essas almas perdidas? O gato parecia estar me encorajando a entender o que estava acontecendo ali. Com um misto de medo e determinação, decidi que precisava fazer algo. Olhei para o gato e disse: "Precisamos ajudar essas pessoas." Ele me observou com seus olhos brilhantes, como se estivesse concordando com minha decisão. Senti uma onda de coragem percorrer meu corpo enquanto começava a planejar como poderia descobrir mais sobre os desaparecimentos. Ao sair do galpão, percebi que o gato estava me seguindo. Ele caminhava ao meu lado com uma postura protetora, como se soubesse exatamente onde eu precisava ir. A noite estava silenciosa, mas eu sentia uma energia estranha no ar, uma mistura de expectativa e medo do desconhecido. Cheguei em casa e tentei dormir, mas as imagens do altar e das fotos não saíam da minha mente. O gato preto ainda estava lá fora, sentado na calçada como um guardião silencioso. Eu sabia que precisava investigar mais sobre as pessoas desaparecidas e o que havia acontecido naquele galpão. No dia seguinte, fui até a biblioteca local e comecei a pesquisar sobre os desaparecimentos na vizinhança. Descobri que muitos deles estavam ligados a eventos trágicos, acidentes inexplicáveis e histórias de pessoas que simplesmente desapareceram sem deixar rastros. A cada nova informação, minha determinação crescia. Eu precisava descobrir a verdade. A conexão com o gato preto se fortaleceu à medida que eu investigava mais. Ele sempre aparecia quando eu mais precisava de apoio, me acompanhando nas minhas caminhadas pela vizinhança ou sentando-se ao meu lado enquanto eu lia nas noites silenciosas. Era como se ele estivesse me guiando em uma jornada para desvendar os mistérios daquela cidade. Finalmente, após semanas de pesquisa e investigação, consegui reunir informações suficientes para tentar ajudar as famílias das pessoas desaparecidas a encontrar respostas. Com o apoio do gato ao meu lado, organizei uma reunião comunitária para discutir o assunto e compartilhar tudo o que havia descoberto. Naquela noite, enquanto falava com os vizinhos sobre os desaparecimentos e as histórias por trás deles, percebi que havia criado um laço profundo não apenas com as pessoas da comunidade, mas também com aquele gato enigmático que havia me guiado até ali. Ele não era apenas um animal estranho, era um símbolo da esperança e da busca por justiça em meio à dor e à incerteza. Com cada palavra proferida naquela reunião, senti uma onda de gratidão por ter seguido aquele gato preto até o galpão abandonado. Ele havia me mostrado não apenas os mistérios do passado, mas também a força da comunidade unida em busca da verdade, e assim nasceu uma nova determinação dentro de mim: nunca desistir até que todas as almas perdidas encontrassem paz novamente.
A floresta sempre teve um ar de mistério, e o lago isolado no seu coração era o lugar mais intrigante de todos. Desde pequeno, ouvia histórias sobre uma mulher que cantava à beira d'água, atraindo os incautos com sua melodia hipnotizante. As lendas falavam sobre aqueles que se deixavam levar pela canção e nunca mais eram vistos. Mas, como muitos jovens, eu era cético e achava que eram apenas contos para assustar crianças. Naquela noite, a lua cheia iluminava o céu e a curiosidade me levou até o lago. Eu sabia que deveria ter mais cuidado, mas a ideia de nadar nas águas escuras era irresistível. Ao chegar à margem, senti um frio na barriga, mas a beleza do lugar me encantou. A água estava calma e refletia a luz da lua como um espelho. Assim que entrei na água, uma sensação de liberdade tomou conta de mim. Nadei algumas braçadas, mas logo comecei a ouvir uma melodia suave flutuando no ar. Era uma canção doce e envolvente que parecia ecoar das profundezas do lago. Meu coração acelerou. A música era tão bela que eu não conseguia resistir ao seu chamado. A cada nota, sentia-me mais hipnotizado. A canção parecia se entrelaçar com as ondas da água, envolvendo-me em um abraço acolhedor. Mas à medida que me aproximava da origem do som, uma sensação estranha começou a surgir dentro de mim, algo que eu não conseguia identificar. Era como se houvesse algo mais naquela música, algo obscuro escondido sob sua beleza. Decidi mergulhar para investigar de onde vinha aquela melodia hipnotizante. Assim que me afundei nas águas escuras, a canção se intensificou, ecoando em minha mente como um feitiço. O frio da água envolveu meu corpo enquanto eu nadava mais fundo, mas logo percebi que algo estava errado. Senti mãos frias agarrando meus braços com força surpreendente. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava me libertar daquela presa invisível. A música agora soava como um coro de vozes tristes e angustiadas, e percebi que não estava apenas lutando contra as águas do lago, estava enfrentando algo muito maior e mais sombrio. Deixe-me ir, gritei em meio ao caos, mas minha voz foi engolida pela água ao meu redor. As mãos puxavam-me para baixo com uma força incontrolável, e eu lutava desesperadamente para voltar à superfície. O desespero começou a se instalar. Eu sabia que havia caído na armadilha da mulher da canção. Foi então que algo incrível aconteceu. Ao invés de continuar lutando contra as mãos frias, comecei a ouvir a canção novamente não como uma ameaça, mas como um pedido de ajuda. As mãos começaram a soltar-se lentamente enquanto eu aceitava a presença delas ao meu redor. Eu não estava sendo puxado para a morte, estava sendo guiado para entender. Com essa nova perspectiva, consegui nadar em direção à luz da superfície com mais facilidade. Assim que emergi do lago, respirei fundo e olhei para trás, onde as sombras dançavam sob a água calma. A canção ainda ecoava em meus ouvidos, mas agora era uma melodia de esperança e libertação. Naquela noite fatídica, aprendi que o lago não era apenas um lugar de mistério, era também um espaço onde as histórias das almas perdidas precisavam ser ouvidas e honradas. Decidi que não poderia ignorar o sofrimento daquela mulher. Precisava descobrir quem ela era e como poderia ajudá-la. Com coragem renovada, voltei ao lago várias vezes nos dias seguintes para tentar entender melhor sua história. Fui até a biblioteca local e pesquisei sobre lendas e mitos da região. Descobri que muitas pessoas haviam desaparecido nas águas do lago ao longo dos anos, todas atraídas pela mesma canção hipnotizante. Finalmente, decidi preparar um pequeno ritual à beira do lago para honrar aquelas almas perdidas e oferecer minha ajuda à mulher da canção. Acendi velas e coloquei flores na água enquanto falava em voz alta sobre suas histórias, sobre suas vidas interrompidas e suas dores esquecidas. E assim, ao olhar para as águas escuras do lago naquela noite tranquila, senti uma conexão profunda com aquelas almas perdidas. A canção voltou a ecoar suavemente em meu coração, não mais como uma ameaça, mas como um lembrete de que mesmo nas situações mais sombrias há espaço para compaixão e compreensão. Quando entrei na loja de antiguidades, fui imediatamente envolvida por um cheiro de madeira envelhecida e poeira. O lugar estava repleto de objetos curiosos, cada um contando sua própria história. Enquanto explorava as prateleiras, algo chamou minha atenção. Um espelho antigo, emoldurado com detalhes intrincados e coberto por uma fina camada de poeira.
Era como se o espelho estivesse esperando por mim, e não consegui resistir à tentação de comprá-lo. Assim que cheguei em casa, coloquei o espelho na parede do meu quarto. A moldura era bonita, mas havia algo enigmático sobre ele que me deixava inquieta. Quando olhei para meu reflexo pela primeira vez, senti uma onda de estranheza percorrer meu corpo. A imagem que eu via parecia mais profunda do que o normal, como se houvesse algo escondido atrás da superfície. Naquela noite, enquanto tentava dormir, não consegui tirar o espelho da cabeça. A curiosidade me levou a olhar para ele novamente. Quando me aproximei, percebi que as imagens começaram a mudar. Não era apenas meu reflexo. Visões perturbadoras começaram a surgir na superfície do vidro. Eu vi tragédias envolvendo pessoas próximas a mim, meus amigos, minha família e eventos horríveis que poderiam acontecer no futuro. Meu coração disparou ao ver aquelas cenas sombrias se desenrolando diante de mim. Era como se o espelho estivesse me mostrando um lado obscuro da vida que eu nunca quis ver. Tentei afastar os pensamentos e ignorei as imagens aterrorizantes, mas elas continuavam a voltar para atormentar minha mente. Desesperada para mudar o destino que via nas visões, comecei a agir com cautela. Cada vez que olhava para o espelho, sentia uma pressão crescente para evitar os desastres que havia presenciado. Mas quanto mais eu tentava evitar as tragédias, mais confusa e paralisada me sentia. Era como se minhas ações estivessem ligadas às visões de alguma forma. Certa noite, vi uma imagem clara de um acidente envolvendo meu irmão. Ele estava dirigindo e parecia distraído, prestes a colidir com outro carro. O pânico tomou conta de mim. Precisava fazer algo para evitar isso. Liguei para ele imediatamente e pedi que não saísse de casa naquela noite. Ele riu e disse que eu estava exagerando, mas minha insistência fez com que ele concordasse em ficar. No entanto, enquanto tentava proteger aqueles que amava, percebi que cada tentativa de mudar o futuro parecia criar novas ramificações, como se eu estivesse brincando com forças além da minha compreensão. O medo começou a se transformar em paralisia. Eu não sabia mais o que fazer. Uma noite, enquanto olhava fixamente para o espelho, ouvi uma voz suave sussurrando: "Você não pode escapar do destino." O som era tão claro e próximo que quase pude sentir sua presença ao meu redor. A sensação de desespero aumentou. Eu estava presa em um ciclo sem fim de tentar evitar tragédias sem saber como realmente agir. Foi então que decidi confrontar as visões diretamente. Com coragem renovada, sentei-me diante do espelho e disse: "Se você tem poder sobre o futuro, então me diga como posso mudá-lo." As imagens começaram a fluir novamente, mas desta vez eram diferentes. Mostravam não apenas tragédias, mas também momentos felizes e alegres. Compreendi que o espelho não era apenas uma fonte de terror, era também um reflexo das escolhas que fazemos todos os dias. As visões não eram inevitáveis, elas eram possibilidades baseadas nas ações e decisões que tomamos. Essa nova perspectiva me deu esperança, talvez ainda houvesse tempo para mudar o curso dos eventos. Decidi então usar as informações das visões para agir de forma proativa em vez de reativa. Comecei a valorizar mais os momentos com meus amigos e familiares, fazendo questão de expressar meu amor por eles em vez de viver com medo do futuro. O espelho se tornou um lembrete constante da importância das escolhas diárias. Com o passar do tempo, as visões perturbadoras diminuíram gradualmente até desaparecerem completamente. O espelho ainda estava lá, mas agora parecia mais um objeto decorativo do que uma fonte de terror. Aprendi a respeitar os mistérios da vida e a importância de viver plenamente no presente, sabendo que mesmo nas situações mais sombrias há sempre espaço para luz e esperança. E assim, ao olhar para meu reflexo no espelho agora, vejo não apenas quem sou, mas também quem posso me tornar, ainda cheia de desafios pela frente, mas com a certeza de que tenho o poder de moldar meu próprio destino através das escolhas que faço todos os dias. Durante minhas férias em uma cidade histórica, eu estava animado para explorar cada canto e descobrir os segredos que aquele lugar tinha a oferecer. Um dia, enquanto passeava por um mercado de pulgas, algo peculiar chamou minha atenção: um selo antigo, coberto de poeira e com detalhes intrincados. Era um objeto pequeno, mas havia algo nele que parecia pulsar com uma energia própria. Sem pensar duas vezes, decidi comprá-lo. Assim que cheguei em casa, coloquei o selo em uma prateleira do meu quarto.
Ele tinha um ar enigmático que me intrigava, mas logo percebi que havia algo mais profundo por trás daquele objeto. Naquela noite, fui dormir com o selo ao meu lado, e logo fui envolvido por um sono profundo. Mas não demorou muito até que pesadelos começassem a invadir minha mente. Nos sonhos, eu me via em uma época antiga, cercado por figuras encapuzadas realizando rituais sombrios. As cenas eram vívidas e perturbadoras, sacrifícios humanos sendo oferecidos a deuses esquecidos em cerimônias macabras. O medo e a angústia eram tão intensos que eu acordava ofegante, com o coração disparado. Cada vez que fechava os olhos, as imagens voltavam a assombrar-me. No dia seguinte, tentei ignorar os pesadelos e seguir minha rotina normal. Mas algo inexplicável começou a acontecer em minha vida real. Pequenos acidentes começaram a ocorrer, um copo quebrando sem explicação, uma queda inesperada enquanto caminhava pela rua. Era como se alguma força invisível estivesse interferindo na minha vida. Decidi pesquisar sobre a história da cidade e descobrir mais sobre os rituais que apareciam nos meus sonhos. Fui à biblioteca local e encontrei livros antigos que falavam sobre cultos pagãos e sacrifícios realizados na região há séculos. A conexão entre o selo e as histórias que estava descobrindo começou a se tornar clara. Aquele objeto não era apenas um artefato, era um portal para algo muito mais profundo. A cada nova informação que descobria, os pesadelos se tornavam mais intensos. Eu via rostos desconhecidos nas cerimônias, pessoas que pareciam implorar por ajuda enquanto eram levadas para o altar. A sensação de desespero dentro de mim crescia à medida que percebia que estava sendo puxado para dentro daquela história sombria. Em uma noite particularmente angustiante, sonhei que estava no centro de um ritual, cercado por aqueles que haviam sido sacrificados. Eles olhavam para mim com olhos vazios e tristes, como se estivessem tentando me avisar sobre algo terrível. Acordei em pânico e percebi que precisava agir antes que fosse tarde demais. Decidi me livrar do selo. Era a única maneira de tentar romper essa conexão assustadora. Coloquei-o em uma caixa e fui até o lago da cidade, determinado a jogá-lo na água. Mas quando cheguei lá, hesitei. O selo parecia estar chamando por mim de alguma forma. Havia uma parte de mim que não conseguia deixar aquele objeto para trás. Com um esforço colossal, consegui colocar o selo na caixa e jogá-lo no lago. Assim que fiz isso, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo, como se uma pressão invisível tivesse sido retirada de mim. Mas ao voltar para casa, percebi que as coisas ainda estavam estranhas. Os pesadelos continuavam e os acidentes inexplicáveis não paravam. Foi então que decidi buscar ajuda em um grupo local de espiritualidade que se especializava em rituais de proteção e limpeza energética. Expliquei minha situação e eles concordaram em realizar um ritual para afastar qualquer influência negativa ligada ao selo ou aos eventos perturbadores da minha vida. Após o ritual, voltei para casa com uma sensação de renovação e esperança. As noites seguintes foram tranquilas. Os pesadelos diminuíram gradualmente até desaparecerem completamente. O peso da ansiedade foi substituído por uma paz interior que eu não sentia há muito tempo. Com o passar dos dias, aprendi a respeitar os mistérios do passado e as energias ao nosso redor. A experiência naquela cidade histórica se tornou mais do que apenas uma viagem. Foi uma jornada de autodescoberta sobre como algumas coisas estão melhor deixadas no passado e como devemos sempre ter cuidado com o que desejamos ou com o que decidimos tocar. E assim, ao olhar para o horizonte da cidade enquanto me preparava para voltar para casa, percebi que havia aprendido uma lição valiosa sobre respeitar as histórias esquecidas e as forças invisíveis do mundo, uma lembrança eterna de que mesmo as experiências mais sombrias podem nos ensinar sobre luz e esperança quando enfrentadas com coragem e compreensão. A vila onde cresci sempre teve suas histórias. Histórias que os mais velhos contavam em volta da fogueira, com vozes sussurrantes e olhares furtivos. Uma das mais sombrias era sobre uma criança que desapareceu há muitos anos enquanto brincava perto do rio. Diziam que ela havia sido atraída pelas águas e nunca mais foi vista. Aquela história sempre me deixou inquieta, mas, como muitas crianças, eu a via como uma lenda distante, algo para assustar os mais novos. Certa manhã nublada, enquanto caminhava pela trilha que levava ao rio, ouvi risadas infantis ecoando entre as árvores. O som era doce e alegre, mas havia algo de estranho nele, uma qualidade etérea que me fez hesitar.
A curiosidade me puxou em direção à água, e eu não consegui resistir à tentação de investigar. Afinal, quem não gostaria de encontrar uma criança brincando em um lugar tão bonito? Conforme me aproximava do rio, as risadas se tornaram mais altas e mais próximas. Meu coração batia forte no peito. A atmosfera estava carregada de uma energia estranha. Ao chegar à margem do rio, vi a criança, uma menina pequena, com cabelos dourados que brilhavam sob a luz fraca do dia. Ela estava brincando sozinha, fazendo castelos de areia na beira da água. Mas assim que olhei nos olhos dela, um arrepio percorreu minha espinha. Os olhos da menina eram vazios, como se não houvesse vida ou emoção ali. Era como olhar para um abismo sem fim. A alegria que eu esperava ver estava ausente. O sorriso em seu rosto era desconcertante, e eu percebi que algo estava muito errado. Oi, chamei hesitante, tentando quebrar o silêncio opressivo. A menina virou-se lentamente para me encarar, mas não respondeu. O silêncio se arrastou entre nós enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Ela parecia tão real, mas ao mesmo tempo tão distante, como se estivesse presa entre dois mundos. Olhando ao redor, percebi que o ambiente também tinha mudado. As árvores pareciam mais sombrias e o céu nublado parecia pressionar sobre mim como uma tampa pesada. As risadas infantis agora soavam como ecos distantes de um tempo esquecido. Uma sensação de desespero começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que não deveria estar ali. Você está sozinha? Perguntei novamente, tentando alcançar algum tipo de conexão. Mas a menina apenas continuou a brincar com a areia, ignorando minha presença. O medo tomou conta de mim quando percebi que talvez ela não estivesse sozinha. Talvez estivesse presa ali por algo muito mais sombrio. Foi então que ouvi uma voz suave sussurrando no vento: "Cuidado, cuidado." A advertência parecia vir de algum lugar profundo dentro da floresta. Meu instinto gritou para eu sair dali imediatamente. A história da criança desaparecida voltou à minha mente com força total. O que eu realmente estava vendo? Era possível que aquela menina fosse o espírito perdido da criança da lenda? Com o coração acelerado, decidi dar um passo atrás. Eu preciso ir, murmurei para mim mesma, mas antes que pudesse me virar, a menina olhou diretamente nos meus olhos novamente. Você não pode ir, disse ela com uma voz tão suave quanto o sussurro do vento. Você veio até aqui. O pânico tomou conta de mim e comecei a recuar lentamente em direção à trilha que levava de volta à vila. As risadas infantis começaram a ecoar novamente ao meu redor, mas agora eram mais altas e mais insistentes, como se estivessem zombando da minha tentativa de escapar. O medo se transformou em desespero enquanto eu corria pela trilha. Finalmente cheguei à vila ofegante e tremendo. A história da criança desaparecida nunca pareceu tão real quanto naquele momento. Eu sabia que precisava contar aos outros sobre o que havia visto, sobre a menina com os olhos vazios e as risadas ecoantes no ar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as imagens daquela manhã assombraram meus pensamentos. Eu não poderia ignorar o aviso sombrio daquela criança perdida. Precisava fazer algo para honrar sua memória e garantir que ninguém mais fosse atraído pelas águas traiçoeiras do rio. Com o passar dos dias, decidi organizar uma reunião na vila para compartilhar minha experiência e relembrar a história da criança desaparecida. Era hora de trazer à luz os mistérios do passado e proteger aqueles que amamos das armadilhas invisíveis que podem nos cercar, porque mesmo nas histórias mais sombrias há lições valiosas sobre amor e proteção para aqueles dispostos a ouvir e aprender. Decidimos passar o fim de semana em uma mansão abandonada que todos na cidade conheciam. A fama da casa era conhecida por seus ecos estranhos e histórias de assombração, e isso só aumentou nossa curiosidade. Um grupo de amigos animados, nós chegamos ao local ao entardecer, a luz do sol se escondendo atrás das árvores, lançando sombras longas e inquietantes sobre a estrutura decadente. O lugar tinha um ar de mistério que nos deixava tanto empolgados quanto nervosos. Assim que entramos, o cheiro de mofo e madeira apodrecida tomou conta do ar. As paredes estavam cobertas de grafites e teias de aranha, e o chão rangia sob nossos pés. Montamos nosso acampamento na sala principal, onde uma lareira antiga ainda estava intacta. À medida que a noite caía, acendemos uma fogueira, e as chamas dançantes criaram um ambiente acolhedor em meio ao clima sombrio da mansão.
Começamos a contar histórias assustadoras, cada um tentando superar o outro com relatos de fantasmas e lendas urbanas. As risadas e os gritos de emoção preenchiam o espaço enquanto a escuridão se aprofundava lá fora. Mas logo percebi que algo estava mudando. As vozes que antes eram apenas nossas começaram a ser acompanhadas por ecos estranhos. No início, pensei que era apenas minha imaginação. Mas à medida que as histórias se tornavam mais intensas, começamos a ouvir risadas infantis e gritos distantes ecoando pelas paredes da mansão. A atmosfera que antes era divertida começou a mudar. Um frio percorreu minha espinha enquanto olhava para os rostos dos meus amigos, todos com expressões de confusão e medo. "Vocês ouviram isso?" perguntei, interrompendo a história de um dos meus amigos. Todos se calaram, e o silêncio foi preenchido por aqueles ecos estranhos que pareciam vir de algum lugar profundo dentro da casa. As risadas infantis eram alegres, mas havia algo inquietante nelas, uma qualidade triste que não conseguíamos ignorar. "É só o vento", disse um deles, tentando manter a calma. Mas eu sabia que não era só isso. As vozes pareciam chamar por nós, como se estivessem presas entre as paredes da mansão. A sensação de desconforto aumentou enquanto tentávamos ignorar os sons e continuar com nossas histórias. Decidimos investigar os ecos mais de perto. Com lanternas em mãos, nos dividimos em grupos pequenos e começamos a explorar os cômodos escuros da mansão. Cada passo parecia ecoar nas paredes como se estivéssemos sendo observados. As risadas continuavam a nos seguir, tornando-se cada vez mais altas à medida que nos afastávamos da lareira. Em um dos quartos no andar de cima, encontramos brinquedos antigos espalhados pelo chão, bonecas quebradas e carrinhos enferrujados que pareciam ter pertencido a crianças há muito perdidas. O ar estava pesado com uma sensação de tristeza profunda. Era como se aqueles objetos contassem histórias não ditas sobre vidas interrompidas. Foi então que ouvimos novamente as risadas, mas agora eram seguidas por gritos distantes que pareciam pedir ajuda. O pânico começou a se instalar em mim. Eu sabia que havia algo muito errado naquela casa. "Precisamos sair daqui", sussurrei para os outros, mas eles estavam tão hipnotizados pelos ecos que hesitaram em me seguir. Finalmente, conseguimos nos reunir novamente na sala principal. As vozes estavam mais intensas agora. Podíamos ouvir claramente as crianças chamando por nós, implorando para serem libertadas. "O que está acontecendo aqui?" perguntei em voz alta, sentindo uma onda de desespero tomar conta de mim. Naquele momento, percebi que aquelas crianças desaparecidas estavam presas na mansão, suas almas vagando entre as paredes em busca de liberdade. Uma onda de compaixão me invadiu. Não podíamos simplesmente ignorar suas vozes. Precisávamos fazer algo para ajudá-las. Com coragem renovada, decidimos realizar um pequeno ritual para honrar as crianças perdidas e pedir desculpas por qualquer dor que pudéssemos ter causado ao invadir seu espaço sagrado. Acendemos velas ao redor da lareira e começamos a falar sobre suas histórias, sobre suas vidas e sonhos interrompidos. À medida que falávamos, as vozes começaram a suavizar-se lentamente até se tornarem sussurros gentis. O ambiente ficou mais leve e as risadas infantis agora soavam como uma canção suave em vez de ecos tristes. Senti uma onda de alívio ao perceber que estávamos ajudando aquelas almas perdidas a encontrar paz. Ao sairmos da mansão naquela noite, percebi que havíamos feito mais do que apenas explorar um lugar assombrado. Tínhamos estabelecido uma conexão profunda com as histórias das crianças desaparecidas e aprendido sobre a importância de ouvir aqueles que não podem falar por si mesmos. E assim, deixei aquele lugar com um novo entendimento sobre vida e morte, um lembrete eterno de que mesmo nas sombras mais profundas pode haver luz quando escolhemos ouvir e agir com compaixão.